O Saúde em Prática vai tratar de um distúrbio na fluência da fala que ainda é pouco compreendido e fonte de preconceitos, a gagueira. Quais fatores determinam esse distúrbio? Como é o tratamento? A gagueira pode ser revertida? Acompanhe agora no Saúde em Prática. O que você sabe sobre a gagueira? Conhece alguém que tem esse distúrbio na fala? Sabe-se que a gagueira é um processo involuntário e que os meninos são mais acometidos pelo distúrbio. Mas quais fatores estão por trás deste problema na fala? Nossa equipe de produção foi conversar com a professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, campus de Bauru, Simone Lopes Herrera. Vamos ver. A gagueira, ela é um distúrbio considerado um distúrbio de comunicação e ela envolve tanto a fala quanto a linguagem, né? A fala no sentido não dos órgãos articulatórios, né, do aparelho fonador em si, mas no sentido da programação motora que eu faço. Me. P. Embora a gente coloque os nossos órgãos fonoarticulatórios em algum lugar para produzir o som, né, perto dos lábios, perto dos dentes, né? A programação motora, ela vem a nível cerebral. Então, é uma programação motora. E a gente diz que é motora e linguística, porque além de envolver os órgãos, ela envolve também o encadeamento dos sons para que eles façam sentido, né? Então, a pessoa que gagueja, que tem gagueira, ela tem, então, uma dificuldade em fazer essa programação. Não que isso seja um problema neurológico ou a nível cerebral, mas ela precisa treinar especificamente alguns aspectos ligados à fala e à programação linguística para melhorar a sua comunicação. Então, a gagueira, ela é uma desordem multifatorial, tem várias causas, né? É claro que, havendo essa questão da programação, tanto motora da fala, quanto linguística, né, neurolinguística, há se cogitando que algumas áreas cerebrais, principalmente gânglios da base, que fazem essa coordenação da questão motora, e outras áreas ligadas à fala, estejam alteradas. Mas várias pesquisas de pesquisadores sérios, tanto internacionais quanto nacionais, têm mostrado que isso não é uma condição que se repete em todos. Então, às vezes, fazem as pesquisas, as pessoas que têm, o grupo de pessoas que gaguejam e que não gaguejam tem uma incidência muito similar de alterações nessa área, né? Então, não tem nada muito conclusivo. Há outras pesquisas que mostram, determinadas áreas cerebrais, a pessoa que gagueja tem realmente uma pouca ativação tal, mas aí não significa que você não possa encontrar na população pareada, que a gente chama, então um indivíduo da mesma idade, mesmo sexo, tudo, também que não gagueje, mas que também tem uma alteração similar. Então não há nada muito conclusivo em relação a isso. O que até é um paradoxo, né? E um problema que as pessoas que gaguejam e as suas famílias enfrentam. Às vezes das pessoas falarem assim, ele tem algum problema neurológico na cabeça, né? Porque não entende direito, porque não está falando direito. Não tem nada a ver, porque a pessoa com gagueira, ela não tem nenhum prejuízo a nível cognitivo. 80% dos casos de gagueira são as gagueiras de desenvolvimento. Então elas se dão realmente com início na infância, né? A gente percebe isso logo que a criança começa a falar. Embora algumas famílias relatem assim, olha, foi depois de determinado episódio, né? Então nasceu o irmãozinho, ele levou um susto, teve um fato traumático e aí começou a gaguejar. Normalmente, quando a gente vai rever esse histórico, a gente percebe que a criança às vezes já tinha episódios de gagueira, né? De disfluência na fala, mas que as famílias não percebiam e começaram a perceber depois que aconteceu alguma coisa, ou porque também aumentou um pouco a frequência desses episódios, porque na verdade ninguém é 100% fluente, né? A diferença entre uma pessoa gaga e não gaga é que a gente se recupera. Quem não tem gagueiras, gaguejou, continua, isso não é um grande problema. E quem não tem gagueira, ela persiste naquele instante, né? Naquele momento de disfluência. Como vimos, a gagueira é um distúrbio multifatorial que atinge a fala e a linguagem. Mas será que os fatores emocionais podem influenciar ou até potencializar a gagueira? Afinal, quem nunca gaguejou ao ficar nervoso ou falar em público? Se eu estou muito cansado, muito emocionado, muito chateado ou muito feliz, né, qualquer emoção ela vai variar o meu nível de fluência, seja eu falante
que não gagueja, quanto uma pessoa que gagueja. Então, na pessoa que gagueja, como ela já está mais predisposta a prestar atenção na sua comunicação, na sua fala, quando ela está sob situação de tensão, a tendência é piorar a disfluência. Então, indivíduos que gaguejam, normalmente têm episódios de pais, né, ou avós, parentes ligados, próximos, que tiveram episódios de gagueira. Pode até ser que no momento não estejam mais gaguejando, mas que anteriormente, durante a sua infância, a sua adolescência, essa gagueira tenha aparecido. Então é importante retomar esse histórico. E às vezes as pessoas acham assim que os distúrbios da fluência são só a gagueira mesmo, aquela pessoa que fica casa. Mas, por exemplo, falar muito rápido também é uma espécie de distúrbio da fluência, falar muito devagar, né? Tudo que compromete a fluência da fala é um distúrbio. Então é importante, na hora de investigar a hereditariedade, perguntar isso para as famílias. Nós temos aí sempre a relação mais ou menos de 4 meninos afetados para cada menina. Então a gente percebe que deve também ter alguma coisa ligada ao cromossomo, né, determinante do sexo, por uma questão de ter mais em menino. Mas também ela pode ter fatores aí ambientais, né? Não é o fato de você ter um fator genético, por exemplo, posso ter gêmeos, né, como nós temos aqui alguns casos, em que um gagueja e outro não. Então, os dois tinham uma carga genética para isso, mas a questão ambiental, né, que seria... Quando eu digo questão ambiental, envolve assim, o relacionamento com outras crianças, com escola, com família, com os pais, né? O nível de autoexigência que a pessoa tem, muitas vezes, uma questão de personalidade, né, predispõe. Então, alguns indivíduos têm mais predisposição a desenvolver a gagueira e outros não. Né? Então, são vários fatores. No próximo bloco, você confere como é o tratamento para a gagueira. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A minha dica para manter a saúde psicológica é você ter contato com o outro. O ser humano precisa de seres humanos. Então, diminui essa condição do celular o tempo todo e tenha contato com os outros. Saia, passeie, se divirta, converse, mas olho no olho. Pouco celular e mais conversa. Fica a dica. Saúde em Prática está de volta, hoje tratando de um distúrbio na fluência da fala, a gagueira. Ser disfluente é um dos sintomas do transtorno de fala e linguagem, chamado gagueira. Mas normalmente o termo gagueira tem dupla função, se refere ao sintoma e à desordem na comunicação oral. Alguns dos sintomas do distúrbio são a repetição, o prolongamento e o bloqueio de sons. Nossa equipe de produção foi conversar com a professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, campus de Bauru, Simone Lopes Herrera. A gagueira a gente classifica como episódios cíclicos, né? Então tem desde os casos onde há períodos que a pessoa gagueja e períodos que ela não gagueja, né, que também se investiga porque isso acontece, quanto o fato de que, dependendo do domínio que ela tem do assunto, se é uma situação que ela já está confortável, que é um interlocutor que ela já está confortável, ela consegue não gaguejar, porque ela coloca aquelas técnicas, principalmente se ela já fez terapia, né, as técnicas que são trabalhadas, para conseguir controlar a sua fala, né? Até tem alguns pacientes que relatam assim, nossa, eu venho aqui na fono, mas eu já estou tão acostumado que aqui eu não gaguejo, né? Por quê? Porque já acostumou com aquela situação comunicativa, já dessensibilizou. Nós temos diferentes graus de gagueira. Então tem a gagueira caracterizada pelo grau mais leve, né, onde você tem um esforço mínimo ao falar, você pode ter prolongamentos, né? Então eu estava, né, e menos bloqueios, que são aqueles, né? E tem, conforme maior o número de bloqueios, né, maior é o grau de severidade. Então você tem desde a gagueira leve, a moderada, a severa, né, e a muito severa, onde você tem um grau grande assim, de episódios que a pessoa para mesmo de falar e faz até às vezes movimentos de rosto associados. A gagueira ainda é muito incompreendida e fonte de preconceitos. E é fato que ela pode prejudicar a capacidade de comunicação do indivíduo. Vamos conferir quais as opções de tratamento para esse distúrbio.
O tratamento da gagueira ele é fonoaudiológico. Então você em primeiro momento percebeu uma gagueira numa criança ou você gagueja, né, em algum momento, procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, né, de preferência um fonoaudiólogo que tem experiência com os transtornos da fluência. É importante também grifar que em alguns casos você vai precisar também de um apoio psicológico, né, talvez quando o nível de ansiedade relacionado a situações de comunicação está muito grande, está impedindo a pessoa, por exemplo, de fazer amigos, de procurar um emprego. Muitas pessoas se limitam, assim, eu gaguejo, então eu não vou procurar determinado emprego que tenha que falar em público. Isso prejudica a vida da pessoa, né? Então é importante que nesses casos o fonoaudiólogo esteja atento para realmente fazer o encaminhamento para o profissional da psicologia, né, assim que necessário, ou então para o profissional da psiquiatria para tomar algum ansiolítico, alguma coisa. Mas não existe em si um remédio que você tome e fale assim, isso vai curar a gagueira, que não vai mais gaguejar. Não existe isso. O que existe é um trabalho sério, né, de controle de fala, linguagem, respiração, né, coordenação entre a fala pneumofonoarticulatória, que a gente fala, né, coordenação entre a respiração, a fala, né, tudo isso é passível de treinamento e de melhora. E inclusive em crianças, quanto mais precocemente a gente começa o tratamento, a gente tem até 80% do índice de remissão. Então, nada justifica que uma criança que gagueje seja um adolescente ou um adulto que gagueje. Por isso a intervenção o mais rápido possível. O tratamento para o indivíduo com gagueira que seja adulto, adolescente, adulto, ele também fornece excelentes resultados, né? A gente não fala assim, a gagueira vai sumir 100%. Não existe isso, ela é uma característica também do indivíduo em termos da sua constituição como falante, né? Mas a gente tem como reduzir bastante isso e melhorar, dando estratégias para que a pessoa consiga enfrentar os momentos de disfluência dela. Então a gente treina isso realmente para que o indivíduo tenha maiores habilidades de comunicação. Então melhora bastante, inclusive relatos de melhora na qualidade de vida, tanto pessoal quanto social e profissional. Além dos tratamentos, quais estratégias a pessoa que gagueja pode utilizar para lidar com o distúrbio? É hora do Opção Saudável. Vocês que estão assistindo e se identificaram ou identificaram alguém que tem gagueira, procurem um fonoaudiólogo para fazer uma orientação, um bom tratamento, uma avaliação para ver a característica do seu caso, né, em particular. Além disso, o que você pode fazer é sempre assim, não evitar o contato de olho, falar claramente sobre a gagueira, né, não esconder isso, falar, olha, eu tenho um distúrbio de fala. A gente orienta, inclusive, quando está fazendo a terapia, a falar, eu tenho um distúrbio de fala, estou fazendo a terapia para melhorar isso, né? Tente manter um controle respiratório, falar mais devagar, lentificar um pouco a fala, articular bem, né? Só no fato de você já tentar, então, controlar um pouco mais a sua emissão, para você falar mais lentamente, mais articulado, já vai dar uma melhora na sua qualidade de fala. Mas não esqueça sempre de procurar um fonoaudiólogo. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!